alguns bens públicos importantes. Há muitos exemplos de bens públicos. Aqui vamos considerar 3 dos mais importantes. Defesa nacional, ou o exército, a marinha, a aeronáutica, ou seja, o poder militar de uma nação. A defesa de um país de agressores estrangeiros é um exemplo clássico de bem público. Uma vez que o país esteja defendido, é impossível impedir qualquer pessoa de desfrutar o benefício proporcionado por essa defesa. Ademais, quando alguém desfruta do benefício da defesa nacional, não reduz o benefício proporcionado às demais pessoas. Assim, a defesa nacional não é nem excludente e nem rival. A defesa nacional também é um dos bens públicos mais dispendiosos lá no caso dos Estados Unidos. Em 2009, o governo federal dos Estados Unidos gastou um total de 600 bilhões em defesa nacional, ou cerca de 2.150 dólares por pessoa. As pessoas divergem quanto a essa quantia ser muito alta ou muito baixa, mas ninguém duvida de que é necessário o governo gastar alguma quantia com a defesa nacional. Até os economistas que defendem uma presença menor do Estado concordam que a defesa nacional é um bem público que deve ser proporcionado pelo governo. O outro bem, pesquisa básica. E essa aqui é bom porque o Brasil precisa entender, o cidadão brasileiro precisa entender que pesquisa muitas vezes precisa ser feita pelo Estado, porque trata-se de um bem público, e um bem público muito caro, e que muitas vezes o agente privado não vai fazer porque ele não pode colher os benefícios dos seus investimentos em pesquisa. O conhecimento é produzido por meio de pesquisa. Ao avaliarmos as políticas públicas adequadas sobre criação de conhecimento, é importante fazer a distinção entre conhecimento geral e conhecimento tecnológico científico. Então veja, ao avaliarmos as políticas públicas adequadas sobre criação de conhecimento, é importante fazer a distinção entre conhecimento geral e conhecimento tecnológico específico. O conhecimento tecnológico específico, como a invenção de uma bateria de longa duração, um microchip menor ou um aparelho de música digital de melhor qualidade, pode ser patenteado. A patente dá, por determinado período de tempo, ao inventor o direito exclusivo ao conhecimento que criou. Até aí, tudo bem. Então, uma empresa faz um determinado investimento, por exemplo, em um medicamento, patenteia esse medicamento e ela vai usufruir os benefícios privados da exploração daquele conhecimento que ela produziu. Qualquer pessoa que desejar usar essa informação deverá pagar ao inventor pelo direito de uso. Em outras palavras, a patente torna excludente o conhecimento criado pelo inventor. Em contrapartida, o conhecimento geral é um bem público. Por exemplo, um matemático não pode patentear um teorema. Uma vez provado, o conhecimento não é excludente. Ele entra para o conjunto geral de conhecimento que todos podem usar gratuitamente. O teorema também não é rival, pois ao usá-lo, uma pessoa não impede que outras pessoas também o façam. Empresas com fins lucrativos investem muito na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos que possam patentear e vender, porém investem pouco na chamada pesquisa básica. Em vez disso, tendem a pegar carona no conhecimento criado por outras pessoas. Desse modo, na ausência de qualquer política pública, a sociedade destinaria muito pouco recurso para a criação de novos conhecimentos. O governo tenta fornecer o bem público do conhecimento geral de várias maneiras. Então, no caso dos Estados Unidos lá, as agências governamentais como os Institutos Nacionais de Saúde, a Fundação Nacional de Ciência, subsidiam a pesquisa básica nas áreas de medicina, matemática, física, química, biologia e até mesmo economia.
Alguns justificam o financiamento do programa espacial pelo governo com base naquilo que ele acrescenta ao conjunto de conhecimento da sociedade, embora muitos cientistas sejam céticos com relação ao valor científico das viagens espaciais tripuladas. É difícil determinar o nível apropriado do apoio do governo nesses empreendimentos, porque é difícil medir os benefícios disso aí. Além disso, os membros do Congresso que aprovam os fundos para pesquisas geralmente têm pouco conhecimento científico, portanto, não estão na melhor posição para avaliar quais linhas de pesquisa produzirão os maiores benefícios. Assim, embora a pesquisa básica seja um bem público, não devemos nos surpreender se o setor público deixar de pagar o valor correto e os tipos certos de pesquisa. Então aí, outra coisa, outro tema fundamental. A luta contra a pobreza também é uma função do Estado, do governo. Muitos programas governamentais têm por objetivo ajudar os pobres. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de seguro social oferece uma pequena renda a algumas famílias pobres. De maneira similar, o programa de vales alimentação subsidia a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diversos programas governamentais de moradia tornam mais acessível a compra de imóveis. E aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o chamado Bolsa Família, que é um programa que paga, né, uma renda mensal para uma família muito pobre, pelo menos, comprar a alimentação. Esses programas contra a pobreza são financiados por impostos cobrados de famílias que são financeiramente mais bem-sucedidas. Os economistas divergem entre si quanto ao papel que o governo deve representar na luta contra a pobreza. Embora esse assunto seja abordado mais detalhadamente no capítulo 20, destacamos aqui um argumento importante. Os defensores de programas contra a pobreza alegam que a luta contra esse problema é um bem público. Mesmo que todos prefiram viver em uma sociedade sem pobreza, a luta contra ela não é um bem que ações privadas fornecerão adequadamente. E aqui fica claro uma coisa. Os agentes privados sozinhos não são capazes de lidar com a pobreza ou acabar com a pobreza. Quem lida com a pobreza e quem consegue acabar a pobreza em um determinado país ou deixá-lo numa dimensão muito pequena, as experiências de vários países que hoje são ricos mostram que é o governo que tem que fazer frente a esses interesses de reduzir a pobreza nacional. Para entender por quê, suponha que alguém organize um grupo de pessoas ricas para tentar erradicar a pobreza. Elas estariam oferecendo um bem público. Normalmente, bilionários fazem isso. Esse bem não seria rival, pois o prazer de uma pessoa viver em uma sociedade sem pobreza não reduziria a satisfação de nenhuma outra. Esse bem também não seria excludente, pois uma vez eliminada a pobreza, não se pode impedir que todos se sintam satisfeitos. Portanto, as pessoas pegariam carona na generosidade de outras pessoas, aproveitando o benefício da erradicação da pobreza sem contribuir para essa causa. Em virtude do problema da carona, a erradicação da pobreza por meio da caridade privada não dá certo. Ou, pelo menos, é numa dimensão muito pequena. Por exemplo, no caso do Brasil, qual é o programa social que vai ajudar 5, 10, 15 milhões de pessoas como o programa Bolsa Família do governo? Nenhum agente privado consegue dar conta de atender essa quantidade tão grande de pessoas, justamente porque ela está fazendo um serviço em que muitos vão pegar carona e poucos vão contribuir. Contudo, as ações governamentais, então, podem resolver esse problema. Cobrar impostos dos ricos para melhorar o nível de vida dos pobres pode beneficiar todos. Os pobres se beneficiam porque melhoram o padrão de vida e os contribuintes se beneficiam porque ficam satisfeitos em viver uma sociedade com menos
pobreza. Aqui o Menkil nem entrou nos fatos de que reduzir a pobreza também tem, por exemplo, um impacto grande na violência, favorece também a preservação do meio ambiente, a depender de onde essas populações se encontram. Então, você pensar que a pobreza na Amazônia não contribui para a própria preservação do lugar, é porque as pessoas, portanto, se encontram em uma situação muito difícil. Aqui o Menkil coloca um estudo de caso. Os faróis são bens públicos? Alguns bens podem ser classificados em públicos ou privados, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, um show pirotécnico será um bem público se for realizado numa cidade com muitos habitantes. Entretanto, se for realizado num parque de diversões privado como a Disney World, tenderá mais a ser um bem privado, porque os visitantes do parque terão pago para entrar nele. Outro exemplo são os faróis. Os economistas há muito tempo usam os faróis como exemplo de bem público. Os faróis são usados para marcar locais específicos ao longo da costa, de maneira que os navios que passem evitem águas traiçoeiras. O benefício que o farol proporciona ao capitão do navio não é nem excludente nem rival, de modo que cada capitão tem um incentivo para pegar carona usando o farol para navegar sem pagar por esse serviço. Por causa desse problema dos caronas, os mercados privados não costumam proporcionar os faróis de que os capitães de navios precisam. Como resultado, a maioria dos faróis hoje é operada pelo governo. Em alguns casos, entretanto, os faróis podem ser considerados mais como bens privados. Na costa da Inglaterra, no século XIX, a posse e a operação de alguns faróis eram privadas. Entretanto, em vez de tentar cobrar o serviço dos capitães dos navios, o proprietário do farol cobrava do proprietário do porto mais próximo. Se o proprietário do porto não pagasse, o dono do farol desligava a luz e os navios evitavam esse porto. Então veja como é engraçado isso aí. Ao se decidir se algo é um bem público, é preciso determinar o número de beneficiários e verificar se eles podem ser excluídos do uso do bem. O problema dos caronas surge quando o número de beneficiários é grande e excluir qualquer um deles é impossível. Então, o problema dos caronas surge quando o número de beneficiários é muito grande e excluir qualquer um deles é impossível. Ou seja, é tanta gente que você não consegue ter controle. Se um farol beneficia muitos capitães de navios, trata-se de um bem público. Mas se beneficia principalmente um único proprietário de porto, é considerado como um bem privado.